poro, ele tem a mesma complexidade, ele tem a completude de todo do organismo, do corpo, né, da pessoa inteira. Lembrei de uma coisa, você já viu um filme que chama 21 gramas? Já viu esse filme? Esse filme é incrível, incrível, é mega deprê, mas é um conceito muito interessante de um padre, que o cara estudou isso, e ele deu o nome de 21 gramas, que ele fala que é o peso da alma. Cientificamente, eles conseguiram comprovar que quando a pessoa morre, ela perde em torno de 21 gramas. Toda pessoa morreu, 20 gramas a menos, 21 gramas a menos. E que ele dá o nome, esse para dar o nome de peso da alma. Então, quer dizer, tem algo além aí que a gente não sabe o que é. Tem uma poesia do Arnaldo Antunes que chama O Corpo, que eu adoro essa poesia. E aí ele fala, o último trecho da poesia é assim: o corpo tem alguém como recheio. Ele vai falando do corpo do jeito que o Arnaldo Antunes sempre gosta de falar, né? As coisas têm peso, massa, volume, não sei o que, não sei o que, não sei o que, as coisas não têm paz. Termina assim. Esse também, o corpo é isso, o corpo é isso, o corpo é isso, o corpo tem alguém como recheio. Eu acho isso fantástico, assim, isso representa muito bem o que é um rizoma, isso representa muito bem o que para mim é viver em sociedade. Então, é uma teoria, gente, o livro, o Fabrício está lendo o livro, né? O que você acha? Fácil, difícil? Muito difícil. Mas vale a pena, gente. Vale a pena ler o primeiro parágrafo do primeiro livro, que se chama Rizoma. É o primeiro capítulo. Vale a pena ler umas 8, 10 vezes, assim, tentar parar, pensar, fazer alguma conexão, porque isso me fez mudar muito a minha visão de mundo, assim, a entender até o que eu estou fazendo aqui, né? Assim, onde que eu estou e para onde que eu vou, né? Onde que eu estou, onde eu vou. Lá em Minas a gente fala assim, onde que eu estou, onde que eu vou. Onde que eu estou, onde que eu vou, mais ou menos isso, né? Então, ó, ficha criminal do Tadao Ando. Ele é de Osaka, em 1941. Aí eu quis abrir com uma frase dele. Senti haver nas construções europeias vistas em foto uma preocupação com os detalhes, uma força inexistente nas construções japonesas unificadas à natureza. O Tadao Ando foi um cara que fez a conexão entre o passado e o presente, na arquitetura, em todas as áreas do conhecimento. Ele foi um arquiteto autodidata. Ele abriu o escritório de arquitetura dele em 1969, no mesmo ano que os filósofos lá se conheceram. O escritório dele existe até hoje. Ele chegou num número fixo de 25 funcionários, ele não tem mais que 25 funcionários, que é onde que ele acha que ele pode dar conta de ter controle dos projetos dele. É possivelmente o escritório de arquitetura mais requisitado, vamos dizer assim, no mundo hoje. É um cara incrível. Ele estudou sozinho, ele não entrou na universidade para fazer arquitetura. Os vários colegas que ele tinha que fizeram arquitetura, ele não tinha condição de ir para a universidade, ele começou a comprar livro, começou a ler, começou a pesquisar. Ele se deu uma viagem de formatura onde ele viajou dentro do Japão para poder entender melhor as construções japonesas, esse conceito de estar ligado à natureza. Depois que ele estudou, em 1964, 65, ele foi para a Europa, visitou os países escandinavos, viu como é que era a arquitetura escandinava e foi ver qual que era essa força nos detalhes que a arquitetura europeia tinha e que não tinha na arquitetura japonesa. O grande mestre dele, vamos dizer assim, a fonte que ele bebeu foi o Le Corbusier. Le Corbusier é um arquiteto francês do início do século XX. Eu não sei se Le Corbusier nasceu no finalzinho do século XIX, porque eu sei que ele é um pouquinho mais velho que o Niemeyer. Niemeyer morreu tem pouco tempo, ele viveu 250 anos, né? Ele 105, 54, né? Então, ele nasceu no início do século XX. Le Corbusier, se não me engano, ele nasceu no finalzinho do século XIX. Foi um arquiteto contemporâneo, cara, e que foi autodidata também. O maior nome da arquitetura moderna do planeta, Le Corbusier, o cara não entrou numa escola de arquitetura. O Tadao Ando não sabia disso, foi saber disso depois, e aí que foi mais estímulo ainda para ele, tipo assim, tudo bem, eu não estou perdido, né? Eu não estou na universidade, não significa que isso não vai dar certo. E tem uma coisa que eu quero chamar a atenção na vida dele. Os meus filhos, a Olivia, minha mais velha, e o Samuca, o caçula, eles estudaram numa escola em Belo Horizonte, chama CLIC, chama Centro Lúdico, CLIC, Centro Lúdico de Interação e Cultura.
é uma escola que eles chamam de escola construtivista, né? E que tem uma preocupação com essa formação mais holística do que uma escola que cumpre o programa do MEC de conteúdo, né? E eu lembro, eu conversava muito com os educadores lá, com a coordenadora, e aí ela me falava muito uma coisa assim, que no construtivismo, eles acreditam que a criança até 6, 7 anos de idade, a única coisa que ela tem que fazer é brincar. Ela tem que brincar. É na brincadeira que ela vai não só se encontrar, se descobrir, mas onde ela vai aprender um monte de coisa do mundo. Onde há várias relações psicomotoras, várias relações de equilíbrio emocional, né? Se aprende na brincadeira. E vocês já observaram a competência que as crianças têm para brincar? Alguém aqui que tem filho já tentou tirar o menino da brincadeira e ficar bravo? Não, só mais um pouquinho. Né? Eles são muito competentes para brincar. Muito. A concentração deles é absoluta. A concentração que o meu filho tem brincando com carrinho, com qualquer coisa, é um estado que algumas vezes eu consigo chegar escutando música ou lendo Guimarães Rosa. Que são as duas coisas que mais me deixam assim, em silêncio interno. Isso faz um sentido danado, porque o Tadauando, ele foi criado com a avó, e a avó dele, ele ia à escola, estava na escola, e quando a avó dele pegava ele estudando dentro de casa, fazendo dever, ela brigava com ele. Falava assim, o lugar de estudar é na escola, não é em casa não. E ele ia para a rua brincar. Ele falava que era muito fácil juntar 15, 20 meninos para poder brincar. E eles faziam de tudo. Era uma região mais afastada de Osaka, a avó dele era comerciante, e aí tinha assim, marcenaria, serralheria, tinha um monte de coisa em volta. E ele ia no marceneiro, ficava observando o marceneiro manipular aqueles objetos, construir, cortava madeira, dava vida para aquilo dali. Ele começou a ficar encantado com aquilo e brincava, e brigava, e caía, e machucava. O que a avó dele era muito rígida eram os valores, são os valores que a gente tem que ter. E que normalmente esses valores não é a escola que ensina, é o pai e a mãe. Os valores são os valores dentro de casa. Você tem que cumprir sua promessa, você tem que prestar atenção nos horários, você não pode mentir. A avó dele era super rigorosa com esse tipo de coisa. Então ele cresceu num ambiente onde ele negligenciou a escola durante 9 anos, onde ele brincou, teve contato, pegou, sentiu a textura da madeira, sentiu a textura do ferro, manipulou, cortou, ajudou, caiu, jogou pedra. A gente não pode falar isso é cientificamente comprovado, isso não é. Mas isso faz total diferença na formação da pessoa. Total diferença. Eu falo isso sim, porque eu observo muito assim os meus filhos, desde sempre, né? A capacidade que eles têm em realizar isso com tanta competência e como que eles vão desenvolver. E tem algumas pesquisas, tem gente que fala o seguinte, que se a criança é privada, por exemplo, de colocar a mão na boca, fase oral, de pegar o objeto e colocar a mão na boca, e que tem pai que não deixa de jeito nenhum, e se ela é realmente privada disso, eles descobriram que ela não tem senso de espaço. Ela bate demais, ela tropeça, ela cai, porque a textura do material na boca é que vai dar para ela a noção espacial do mundo. Isso é muito doido, assim, se a gente for pensar, né? Isso era uma coisa que eu não sabia, que eu li e eu fiquei assim, putz, mas vai saber por que isso acontece? Mas chegaram a essa conclusão. Então, há milagres que não estamos vendo, né? Acho que tem muita coisa que eu acho que vale a pena a gente questionar realmente para poder ter mais essa consciência do que é o mundo nosso. E agora o Ligeti, compositor húngaro, estreou como compositor aos 37 anos, foi sobretudo um grande teórico, professor e pesquisador da cultura popular, é aclamado como um dos maiores compositores do século XX. Estreou como compositor aos 37 anos com obra orquestral. É uma pessoa que passou um pouco no laboratório de Colônia, lá onde Stockhausen estava fazendo aquelas loucuras todas. Ligeti foi para lá, pesquisou muito sobre música eletroacústica, já era um compositor assim, que tinha várias obras para piano escritas, obras para coro, onde ele explorava muito a linguagem folclórica da Hungria, daquela região toda. E um grande professor, um grande teórico, um grande pensador. A gente vai ouvir bastante coisa da obra dele, mas basicamente ele inovou na questão musical, na manifestação rizomática na música dele. A música dele, ele criou algo que se chama de microponto, microtonalismo. O
que significa isso? São mudanças bem curtas, pequenas das vozes, de uma melodia que passa para o outro, e aquilo dali vai passando, e aquilo vai se transformando, mas você não percebe o ritmo. Não é uma música que não tem pulso, você pode contar 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, como Stravinsky, não tem pulso, ela não tem harmonia, porque o efetivo orquestral que ele usa normalmente são partes individuais. Então você tem uma partitura como Beethoven, você tem os primeiros violinos tocando uma mesma melodia, os segundos violinos tocando a outra melodia, as violas, a percussão tocando, o tímpano tocando uma função tonal de dominante tônica ali nos dois tambores, tá? Não, ele não. A grade orquestral dele é tipo assim, são 97 vozes, 100 vozes que estão acontecendo ao mesmo tempo. Então é como se fosse um rizoma, uma massa sonora, uma coisa que ela vai se transformando pelo interior dela, né? Esse foi a grande contribuição dele para a música do século XX. Agora que eu já falei bem deles, são trechos mesmo, são frases, né? Antes de ler isso aí, isso não é uma partitura do Ligeti. O Ligeti teve um sonho, quando ele era criança, que acompanhou toda a vida dele, e que esse sonho, que foi mais ou menos a ideia para o estilo de composição dele. Ele teve um sonho aos 6, 7 anos de idade, onde ele estava dentro do quarto dele, tentando ir para a cama, que tinha uma grade, que para ele era sinal de proteção na época, uma vela no cômodo, fraquinha, só que ele estava preso numa teia, e ele fala assim, era uma teia delicada e giratória, e ao mesmo tempo extremamente densa e emaranhada. Nessa teia, não só ele estava preso, mas continha vários insetos, mariposas, besouros, todo preso ali. E para cada movimento que um besouro tentava fazer para poder sair, essa teia, um movimento aqui fazia a conexão na teia inteira, aquilo tudo mexia. E os travesseiros, que a parte interna deles, o preenchimento já estava todo corroído, saindo para fora, aquilo dele começava a agitar com tamanha intensidade que, de repente, uma parte da teia se desprendia, e aí uma mariposa, um besouro caía, mas logo depois ele era capturado por um outro lugar de uma outra teia. E esse sonho dele não acabava nunca. Ele ficava nessa teia tentando sair, um movimento que era conectado em todo o outro, e ele termina a frase assim: esses periódicos repentinos eventos ocorrentes gradualmente alternavam a estrutura interna da teia, a qual se transformava cada vez mais emaranhada. Em lugares impenetráveis, nós se formavam. Em outros, buracos se abriam, onde tiras de teia original flutuavam como gaze. Essas transformações eram irreversíveis. Nenhum estado anterior poderia ser recuperado. Há algo extremamente triste nesse processo, a falta de esperança no transcorrer do tempo e do passado irrecuperável. A falta de esperança do transcorrer do tempo e do passado irrecuperável. Isso a gente vai ver mais na frente no Tadao Ando também. Uma coisa da construção dele que eu tenho que lembrar de falar sobre isso. Então esse emaranhado, essa conexão de tudo com todo o outro, foi o que o Ligeti tentou traduzir na música dele. A primeira imagem que tem no livro, no Mil Platôs, é essa partitura, uma partitura para piano, um compositor que chama David Tudor. Tem o prefácio do livro, e aí o primeiro capítulo, introdução, rizoma, começa com essa imagem, dessa partitura. O que ele quer dizer com isso, né? Quer dizer, você muda o conceito da partitura tradicional e faz algo onde existe um emaranhado, existe uma teia, existe um processo de conectividade que vem a contrastar com aquela partitura tradicional que a gente está acostumada, né? Bom, como eu falei, a teoria é um pouco complexa, mas é porque no início ele tenta ir contra tudo aquilo que vinha. A gente sabe que década de 60 e década de 70 é onde houve assim, muitas transformações e muitas rupturas. O século XX foi um século de ruptura, né? A relação que os nossos pais e os nossos avós tinham, relação familiar, a família patriarcal, tal, isso tudo foi por água abaixo, né? Teve uma revolução sexual, uma liberdade sexual na década de 60, na década de 70, que isso ainda, para mim, é uma transição. A gente ainda não deu muito conta de participar desses processos, de todas essas transformações que começaram na Semana de Arte Moderna há quase 100 anos atrás. Então, acho que tudo isso é um processo de transição que a gente vem vivendo
e que justamente que talvez seja um processo de transição, é um pouco difícil da gente tentar compreender com mais profundidade onde que a gente está hoje e onde que a gente pode chegar. Gente, qualquer comentário, por favor, viu? Então aquela era uma frase do Liggett, isso daí já é uma frase do livro. Isso aí é uma figura de rizoma que eu pesquisei, assim, que dá um pouco dessa imagem. Essa é do livro do Deleuze. Não é fácil perceber as coisas pelo meio, e não de cima para baixo, da esquerda para a direita ou inversamente. Tentem e verão que tudo muda. Trata-se de um modelo que não para de se erigir e de se entranhar, e de um processo que não para de se alongar, de romper-se e de transformar. O rizoma não tem começo nem fim, mas sempre um meio pelo qual ele cresce e transborda. Quase 10 anos atrás, há mais de 10 anos, antes dessa frase, olha o que o Liggett escreve. O que ouvimos é um trecho de algo que sempre existiu. É a busca do movimento no interior da imobilidade. É exatamente o que Deleuze escreve. Liggett chama de micropolifonia uma estrutura polifônica muito densa, que não pode ser ouvida nos detalhes, e sim no resultado global. É uma música que desperta a impressão de fluir constantemente, como se não tivesse nem começo nem fim. O que ouvimos é um trecho de algo que sempre existiu. É a busca do movimento no interior da mobilidade. Os conceitos são muito próximos e muito parecidos. E agora um projeto do Tadao Ando, isso é um monte, entre Kyoto e Osaka, chama Monte Kobe. É uma montanha, vamos dizer assim, é um monte que ele já estava famoso, já era um arquiteto famoso, e aí o empreendedor, o empresário, falou assim, eu quero construir um conjunto habitacional no pé desse monte, do Monte Kobe. Ele falou assim, não, eu vou construir um conjunto habitacional usando a topografia do monte. Então ele incrustou a obra arquitetônica dele. Ele fala que possivelmente ele fez isso porque ele era mais novo, foi a obra de maior risco da vida dele como arquiteto. Nenhuma empreiteira na época aceitou fazer essa obra, tamanho risco que era em se conseguir implementar um conjunto arquitetônico usando a topografia desse monte. E aí tinha uma empreiteira dos engenheiros novinhos, de 20 e poucos anos de idade, que eles toparam, assim, mas ele falou que assim, foi uma experiência única que nunca mais, assim, porque eles correram risco de vida mesmo, assim, foi um impulso que ele teve, um desafio que ele teve. Tadao Ando dispôs-se a explorar o passado e o futuro da arquitetura, criou laços entre o Ocidente e o Oriente, entre a modernidade e a tradição antiga, entre a natureza e o ambiente construído, isso é importante, entre a realidade física de um material tão sólido como o concreto e o domínio mais etéreo do espírito. Eu vou mostrar para vocês isso. Todo o conjunto arquitetônico dele é feito de concreto. Ele usa placas de concreto, que na década de 60 ele desenvolveu. Então ele colocava aquelas formas e ele era obcecado por isso e quis criar texturas desse concreto para poder colocar tanto no exterior como no interior. Todas as casas dele, o exterior e o interior são revestidos com esse concreto. Aí você fala assim, mas a casa toda cinza interiormente, revestida de concreto, só que ele desenvolveu tão bem essa mistura do cimento, com não sei o que e tal, que ele criou uma textura de seda no concreto. Então era com que ele revestia as casas. Mas tem um conceito mais profundo atrás dessa coisa do interior de concreto. E aí o que eu estava falando sobre a questão rizomática dentro de um escritório hoje, dentro de um conjunto administrativo. Antes de vir para cá, eu fui para a administração aqui, todo mundo conhece o galpão da administração aqui do Catavento? É exatamente isso, ó, é o rizoma aí. Ó. Vou tirar uma foto de lá agora, antes do almoço. Vocês estão reconhecendo? Isso é muito bacana, porque todo mundo se conecta com todo mundo. As áreas estão todas juntas. Isso é o que Deleuze ficaria muito feliz, e Guattari também, em ver, eles morreram, acho que o Guattari morreu mais cedo, ou o Deleuze, não sei, e aí um parou de escrever a obra, porque eles eram muito amigos, e enfim, foi um luto muito grande que um deles teve. Mas é exatamente isso, ó. É uma conexão. O escritório do Tadao Ando era assim também, ele fez um escritório, eram 6 andares, mas os 6 andares eram como se fossem mezaninos, que onde ele ficava ali embaixo, ele via todo mundo, e todo mundo via ele, via os outros, tudo interligado.
tem uma coisa muito legal da filosofia do Tadao Ando, que isso eu acho que a gente pode trazer para o nosso entendimento como professor, como coordenador, que é o seguinte: ele, como ele tinha muitos projetos, e ele chegou num limite de 25 funcionários, cada projeto, cada construção, cada cliente tinha um gerente, como as fábricas de cultura aqui. Para cada fábrica, para cada área, você tem um coordenador, você tem um gerente. Ele, como dono do escritório, vamos dizer assim, ele falava o seguinte: eu não consigo acompanhar todos os projetos. Por isso, eu tenho que explicar com a maior clareza e com a maior precisão e com a maior simplicidade tudo para todo mundo. E a gente só vai finalizar um planejamento quando todo mundo tiver consciência de todo esse conceito, de toda essa visão que ele, como chefe, tem da arquitetura. Porque é só quando ele sai da posição de chefe e descentraliza esse poder conceitual e que todo mundo tem o mesmo conceito de trabalho, é onde ele tem total confiança para que esse gestor dele da obra tenha plenos poderes para poder decidir se vai ser assim, se vai ser assado, se vai modificar, se não vai modificar, o que vai fazer, o que não vai fazer. Às vezes ele não sabe. E se o cara erra, errou. Do mesmo jeito que ele erra. E que aí eles vão se reorganizar. Acho que um erro é um ponto de fuga, quando o Nietzsche fala que a teia se rompe e a pessoa cai, mas ela é capturada de novo lá embaixo. Então, esse emaranhado se torna mais forte. É incrível essa consciência dele de não ter a posição de chefe, vamos dizer. Ele era meio ditadorzão, assim, mas ele era um cara que tentava passar com a maior clareza e precisão qual era o conceito, o que ele queria, para ele dar a responsabilidade para aquela pessoa em fazer. Tem uma frase dele que ele fala assim: o que eu quero é que meus funcionários, eu quero me cercar de funcionários enérgicos e que assumam para si a responsabilidade. E não aquele funcionário de empresa grande que fala assim: alguém vai resolver por mim, a responsabilidade é do meu chefe. Ele não admite esse tipo de coisa. Porque ele trabalha em comunhão, ele trabalha em rizoma, vamos dizer assim. Todo mundo tem que estar conectado o tempo inteiro dentro do conceito arquitetônico dele. Então esse para mim é um exemplo bravíssimo assim, do que é uma administração moderna. Né? Como você tem esses espaços livres, vamos dizer assim, para que as ideias fluam, para que a gente consiga pescar, né, com nossas antenas parabólicas o que está acontecendo no mundo. E agora é o exemplo mais incrível de rizoma para mim. A imagem mais incrível de rizoma é essa daí, ó. Meu cabelo estava um pouco maior, olha lá. Tudo conectado com tudo, um emaranhado, uma teia, e o movimento aqui vai... O cabelo praticamente tem uma vida livre. E aí eu escrevi essa frase tentando resumir um pouco o que é a teoria do rizoma para mim. O rizoma traduz uma referência de percepção ampla, onde a menor unidade de um organismo é completa na mesma razão de todo ele. Isso nos mostra, então, que todo organismo se constitui de múltiplas e de multidirecionais conexões de quaisquer de suas unidades. Eu não conheço a teoria dos fractais. Todo mundo ouviu? O que ele falou é exatamente isso. Versão resumida, então. A teoria dos fractais tem a ver com a ideia de que um organismo, em qualquer proporção microscópica ou completa, é muito semelhante ou exatamente igual, né? Então, uma coisa gigante na galáxia, às vezes, tem uma relação exata com uma coisa que está dentro do seu cérebro. Exatamente, microcosmo, macrocosmo. A gente aqui, a gente está exercendo não completamente uma relação rizomática, né? Mas eu gostaria que tivesse mais rizomático aqui. E se a gente tira uma foto de cima disso aqui,
Hoje, eu estava chegando de avião ontem para cá e é incrível, assim, tinha um campinho de futebol que eu estava vendo lá de cima, e os caras estavam jogando, correndo muito, então assim, era um gramadão com um monte de movimento, assim, estava muito bom de ver. Eu falei assim, gente, isso é um risomo, né? Os caras estão dentro de um universo ali, experimentando isso através do esporte. Aí, ó, esse é um dos primeiros projetos que está Tadawando. Está vendo que é tudo de concreto, exterior e interior. De forma nenhuma, essa moradia negligenciou a vida cotidiana a ser conduzida dentro dela. Ao contrário, ela é um estudo minucioso e da reflexão abrangente. Resultado do estudo minucioso e da reflexão abrangente, ao meu estilo, do significado de vida diária e de residência. Ele foi muito criticado com esse projeto, porque era um projeto, vai ser um projeto que não tem janela, a pessoa não tem conexão com o mundo exterior. Nessa época da década de 60, o Japão estava passando por uma abertura econômica muito grande e não só se tornando uma grande potência econômica, como absorvendo muito da cultura do American Way of Life, lá do sonho, né, o American Dream. E aí ele achava que eles estavam se vendendo para isso. E ele tentou voltar para a beleza assim, do espírito da cultura oriental, que realmente é uma cultura de grande austeridade, mas onde o silêncio interior, principalmente, ele é muito valorizado. Então aqui é o seguinte. Ó, essa parte toda aqui são 3 terços, ó, 1 terço, 2 terços, 3 terços. Tá? A casa é dividida em 3. Isso tudo aqui é um vão livre, um vão central. Você entra por aqui, tem uma sala. Aqui em cima é o quarto do casal, que ainda mora nessa casa, né? Há 40 anos eles moram lá. Aqui seria um outro quarto, se eles tivessem filhos, não tiveram filhos, então é uma sala, cozinha e banheiro. Em Osaka, onde o inverno faz menos 40 graus, se você acorda à noite com vontade de fazer xixi e está nevando, você vai ter que passar pelo ar livre, vai ter que descer essa escada e vai ter que vir no banheiro aqui. Ele tentava trazer a todo custo a natureza para dentro da vida da pessoa. E é um projeto completamente personalizado, porque ele conhecia as pessoas que iriam morar. Quando ele criou o escritório dele, ele falava que era uma arquitetura de guerrilha. E ele diferenciava muito bem o que era guerrilha e o que era um comando. Um comando, você tem um comandante com vários soldados que estão te obedecendo. Uma guerrilha, não. É um conjunto de pessoas que estão lutando pelo mesmo ideal. Então, o escritório dele, com pouquíssimos funcionários, ele falava que era um escritório de guerrilha. Ele voltou para o interior. A pessoa não tem, a única visão que ela tem dentro da casa, dentro de uma megalópole que é Osaka, cheio de trânsito, de carro, de casas, uma coisa louca e tal. A única coisa que ele vê dentro da casa dele é o céu e as árvores. Ele não vê mais nada além disso. Olha que beleza essa casa, gente. Aí você está vendo de cima, está chovendo, tá? Está chovendo, a visão de cima, ali é o quarto de casal, ali seria o quarto a sala, ele tem que descer essa escada, aqui está a cozinha e o banheiro, e aqui está a saída. 1 terço da casa é um vão livre. Olha que vista bonita. Aí é dentro da sala, vendo o quarto de casal do lado de lá. Todo mundo está enxergando bem a perspectiva, né? A minha esposa é arquiteta, ela fala que às vezes é muito difícil quando a pessoa vê um projeto, ela, na cabeça dela, transformar isso para um 3D, vamos dizer assim, imaginar. Então ela falava assim, não, velho, não coloca essa foto não, porque é difícil de entender. Mas é por isso que eu pergunto, porque às vezes fica um pouco confuso mesmo da gente entender. Eu coloquei a planta antes para facilitar. Aqui, ó. Aqui, a entrada, a pessoa entra. Gente, o terreno, a casa é isso aqui, ó. Vou marcar a cadeira. A frente da casa é isso aqui, ó. 3,5 metros, daqui até ali. Por 14 de profundidade. Isso dá 50 e poucos metros quadrados. Ele fez uma casa com banheiro, 2 quartos, uma cozinha, e 1 terço disso tudo é um vão livre. Aqui tem outros... A planta, né? Aqui a escada lá chovendo, aqui também uma visão lá aqui é a cozinha e o banheiro, e aqui já é a casa habitada, ó. O morador da casa, ela já está com planta aqui
ele fala assim, nossa, mas uma vida muito austera, todo o interior da casa é de concreto, mas é um conceito mesmo, é algo que os clientes, os moradores, também tinham essa expressão. Não é à toa que ele falava assim, eu tenho dois tipos de público, um público que dá conta de viver nos ambientes que eu crio, e outro público que me acha muito esquisito, e que não vai fazer projeto comigo. Mas eu assumi uma postura, né? Eu assumi uma postura diante de uma sociedade que estava se esvaziando e se vendendo por um sonho que não era deles, né? Oi, meu nome é João, eu sou educador de arte urbana em Sapopemba, e esse tema geral que você está abordando realmente é um tema que eu estudo para a minha vida, assim, paralelo até à questão pedagógica, né, educacional ou profissional.